Continua o Rebbe Reshab no segundo capítulo do 16º discurso, ainda elaborando e concluindo esse tema da arrogância, do orgulho, que a gente vê que ele dedica tantos capítulos a isso, e elabora e critica com tanta veemência, porque a gente vê que isso é uma coisa-chave espiritualmente falando. Então, ele nos diz no Perek Beit, agora no segundo capítulo, Behine zeu refresh ben shtutei agava, shtutei achzakat tovat leatzmo. Então, na verdade, como a gente já explicou e como a gente tem visto nos vários capítulos anteriores, o Rebbe Reshab tem nos alertado sobre todas as artimanhas do Yetzer Hara, da inclinação para o mal, do Nefesh Abamit, da alma animal, e que, em geral, o que faz a alma animal? Ela torna a pessoa insensível, ela tira a pessoa do sério, ela dá uma anestesia para neutralizar o intelecto da pessoa e fazer a pessoa não pensar, cometer bobagens, tolices, coisas irracionais. Por isso, isso que ele chama de Ruach Shtut, a pessoa é tomada, cometida de um espírito de tolice, de uma bobeira, dá um branco, assim, e daí a pessoa faz as coisas de errado que faz. Se a pessoa estivesse em sã consciência, se a pessoa estivesse pensando e refletindo, usando um pouco da lógica e da razão, ela não faria isso, ou depois de ter feito, não teria a atitude e a reação que ela tem. Então aqui ele está nos analisando e nos expondo de forma extensa e detalhada todas essas artimanhas da alma animal do Yetzer Hara, e aqui ele faz uma comparação que ele nos traz que existem vários tipos de shtut, vários mísseis, várias armas de todas no mesmo campo de insensibilidade, de irracionalidade, de espírito de tolice, de bobeira. Mas existe uma diferença entre elas e agora ele vai catalogá-las e vai ordená-las em efeito e ordem de importância, pelo efeito e alcance que elas têm. Ele diz, existe uma diferença bem shtutei entre os diversos tipos de tolice que a pessoa é cometida por eles. Ben shtutei agava, existe esse shtut, como ele falou, a pessoa ser arrogante e orgulhosa é uma grande bobagem. Está se orgulhando do quê? Não é você, não é teu, isso tudo vem de Deus e etc. Então isso não tem nenhuma lógica, é uma grande tolice, uma grande bobagem você estar com essa atitude. E mesmo uma tolice menor do que essa, que seria shtutei achzakat tová leatzmo, aquela tolice da pessoa se autoconsiderar. Diferente da arrogância e orgulho que ele ostenta externamente, publicamente, existe aquilo que a pessoa se autoconsidera no seu interior, quietinho lá dentro, que isso também é uma tolice, mas uma tolice em menor medida. Ou shtutei aitztatkut, ou aquele tipo de tolice que foi analisado anteriormente, aquelas desculpas, subterfúgios, os pretextos e justificativas que a pessoa utiliza para se isentar de culpa e se omitir da responsabilidade de ter pecado. Foi a formação que ele teve, a educação que ele teve ou deixou de ter, ou os maus amigos, a sociedade que lhe impeliu, ou que lhe forçou, ou a sua natureza, que ele é muito quente, caliente, ele se deixa levar pelas paixões, e a gente viu e analisou anteriormente como todas essas justificativas são uma grande tolice, uma grande bobagem, elas não procedem, não têm razão de ser, não tem lógica nenhuma, faz parte do auto-engano, dos equívocos que o Yetzer Hara leva a pessoa, como também o próprio shtutei haverá. Se diz que uma pessoa não comete nenhum pecado, que esse é o assunto desde o início do ensaio, a não ser que ele é cometido por um espírito de tolice. Não é? Então, o que leva a pessoa a pecar, isso por si só é um espírito de tolice. Então, nós vemos que existe o espírito de tolice que leva a pessoa a pecar, ou seja, atuou sobre a pessoa antes do pecado. Existe aquele que atua depois do pecado, querendo achar justificativas, ou querendo achar
motivos, isenção, etc., ou existe aquele tipo de tolice que nem está ligado com pecados, muito pelo contrário, está relacionado com os méritos, com as coisas boas que a pessoa faz, mas se a pessoa atribui demais crédito a si própria, se a pessoa acaba se orgulhando, se vangloriando disso, ou se autoconsiderando por causa disso, então ela pode botar tudo a perder, por isso também é uma grande tolice. Então ele nos diz, entre todas as tolices, qual é a maior de todas, ou qual é a pior de todas. Então ele nos fala o seguinte, Deim heyot asher shtutei agava ve'achzagat tova ve'itstatkut einam beinyanim kaelu como shehu beinyanei averah rachmana litzlan. À primeira vista, a gente poderia pensar que a pior de todas as tolices é aquela que torna a pessoa insensível, levando ela a pecar. Que aqui a pessoa ficou anestesiada, ficou insensível e foi lá e fez o ato pecaminoso, agiu de forma mais ruim. Qual a atitude da pessoa depois, ou qual a reação, ou as justificativas? Isso é algo, a gente poderia pensar que isso já é algo secundário. Então, por mais que, na verdade, essa tolice do orgulho, ou da autoconsideração, ou das justificativas que a pessoa atribui a si, aparentemente não são tão graves quanto a tolice que leva a pessoa ao pecado. Sheheim bekama isurim hamurim, e às vezes não só pecado, mas às vezes leva a pessoa a cometer transgressões graves ou gravíssimas. Bechol ze, mesmo assim, apesar de tudo ele nos diz, ele afirma, Hine shtutei haitzdadkut achzakat tova ve'agava hamurim arbei yoter bazeh. Na verdade, ele vai nos explicar, tá certo, que aquele espírito de tolice que levou a pessoa a cometer a falha, o ato pecaminoso, fazer a transgressão, isso é uma coisa gravíssima. É o ato em si, a coisa talvez mais grave de todas. Mas ele diz, na prática, a atitude da pessoa, a atitude que vem depois, ou a atitude relacionada, a atitude íntima da pessoa, ele vai nos dizer, vai desenvolver, nos dizendo que não só que ela pode ser, na prática, mais grave ainda do que o ato em si. A atitude da pessoa, a reação da pessoa é mais grave do que o próprio ato pecaminoso, do que o próprio ato ruim. Seja qualquer tipo das atitudes que foram enumeradas aqui, seja tanto aquela atitude de querer se justificar e se isentar, ou a atitude de querer, de se autoconsiderar pelas coisas boas realizadas, ou o orgulho que a pessoa ostenta pela sua elevação, evolução espiritual. Ele diz que isso é mais grave, é pior, é muito mais grave, é pior do que o ato pecaminoso em si. Por quê? No caso da justificativa, a gente já explicou também em capítulos anteriores, que o ato em si é algo extremamente negativo, mas o problema das justificativas e desculpas é que elas impedem a pessoa de fazer tshuva. A pessoa poderia se redimir, se resgatar daquela condição, ter um arrependimento completo e voltar a Deus, e aquilo está impedindo ela de corrigir. Mas aqui ele elabora mais o assunto e nos diz, ele nos diz que a atitude interna da pessoa, seja essa de se omitir de responsabilidade, de buscar justificativas, o auto-engano, ou aquelas de se autoconsiderar ou de se orgulhar, elas causam um prejuízo maior à pessoa mais do que o próprio pecado em si, mais do que o ato pecaminoso. O prejuízo delas é mais profundo e mais duradouro e mais presente na alma da pessoa. De Ambruzal, disseram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Sotá, uma pessoa não comete um pecado a não ser que ela foi acometida por um espírito de tolice. Esse tipo de tolice que leva a pessoa a pecar tem vários aspectos, vários e diversos aspectos. Segundo as distintas naturezas das pessoas, das criaturas.
Mas pelo menos aqui no caso do pecado, a pessoa, o que levou ele ao pecado foi esse engano, foi aquele equívoco, ele achou que não tinha problema, não fazia mal, é só um pegadinho aqui, ou isso não vai afastá-lo de Deus, como a gente elaborou isso nos capítulos anteriores. Mas pelo menos na prática ele sabe que no fim ele pecou. Ele não pode se enganar dizendo que isso não é pecado. Ele sabe que cometeu um pecado. E isso afeta a pessoa, isso toca a pessoa. Ele está incomodado com isso. Ele sabe que pecou, ele não tem como se enganar. Na prática ele pecou. E isso o deixa perturbado. Ou seja, ele sabe que fez algo proibitivo, cometeu algo que não deveria fazer, e isso o perturba, isso o incomoda. Isso é um fator positivo, isso que o assunto ainda o toca, isso já é um indício de tshuva, isso já é um início de um processo de arrependimento, de penitência, de volta a retorno a Deus. Por mais que isso ainda não é uma tshuva verdadeira, o fato de ele se sentir incomodado, perturbado, seria melhor se ele não tivesse feito isso, isso ainda não é uma tshuva verdadeira. Contudo, mesmo assim, isso já demonstra um arrependimento pelo passado. Seria melhor eu não ter feito isso, por isso ele está incomodado. O Beitorerut Ruach Mimarom, quando vier chegar um despertar de cima e ele se inspirar, ele vai completar a sua tshuva. Ou Be'etratzon, quando chegar um momento propício, momentos de aceitação que nós temos, como o Bechodesh Elul, o mês de Elul, o último mês do ano, Yemei Aslichot, os dias que a gente recita Aslichot, ou Rosh Hashanah, ou a Seret Mitzvah, os 10 dias de penitência que culminam com Yom Kippur. Esses são períodos que todo Yehudi, Mitorer, Mitzvah, se desperta em fazer Tshuva, e daí ele vai completar o seu arrependimento, sua penitência. Então, sobre o ato em si, ele pode e acaba fazendo tshuva, ele se sente incomodado com isso. Porém, no momento que ele se auto-justifica, no momento que ele se isenta, que ele procura desculpas e pretextos, então isso compromete o processo, bloqueia a tshuva. Então, não apenas que ele acaba não assumindo o ato que ele fez, o seu pecado e sua transgressão, mais do que isso, ou pior do que isso, ele atribui isso aos outros. Ele se isenta e ainda diz que o culpado foi o outro, ele que me incitou, eles que me levaram a fazer isso. Como o Beasvivá, o Bezulator, foi o meio ambiente, a sociedade que me cerca, ou a má amizade que ele tinha. Então, a gente já viu sobre isso. Então, se a pessoa não atribui o ato a si, se ela se isenta de responsabilidade, ele acha que não precisa fazer tshuva. Ele nem pensa mais nisso, e isso acaba não lhe incomodando e perturbando. Não foi ele, foi o outro. O outro é o culpado. Então, com isso, na verdade, não só que ele não faz tshuva, mas ele comete até um pecado adicional com o fato de estar acusando e culpando os outros, a sociedade, ou o seu semelhante, o seu próximo, pelo pecado que ele cometeu. Como a gente já explicou anteriormente, que está certo que todo mundo está sujeito a influências, e a sociedade, os amigos, amizades, exercem influência sobre a pessoa, mas na verdade quem escolheu essas amizades, quem escolheu viver inserido nessa sociedade, nesse lugar, ou nesse meio ambiente, foi a própria pessoa. Ele é o responsável de ter escolhido essas amizades que depois o influenciaram. Então, por isso ele nos diz, essa tolice da pessoa buscar justificativas e pretextos é mais grave que o pecado em si, porque o pecado incomoda ele, acaba mais cedo ou mais tarde fazendo tshuva sobre ele. Mas quando a pessoa busca desculpas e pretextos, ela se omite de responsabilidade, se isenta daquilo e vai acabar não fazendo tshuva, por isso é mais grave. Por isso essa tolice
da justificativa é mais grave do que Shtut Averá, do que a tolice que levou a pessoa a pecar, porque ela impede a pessoa de fazer tshuva. O Lemala Mishtuta Itzdadkut, ele continua catalogando e ordenando em ordem de gravidade as tolices, as artimanhas do Yetzer Hara. Ele fala, mais grave do que essa tolice da justificativa e do pretexto para o pecado, ou da omissão e culpar o outro, Lemala Mishtuta Itzdadkut, Ishtut Achzakat Tova Latzmo, é aquela tolice da pessoa se autoconsiderar no seu interior, puxa, pelas coisas boas que eu estou fazendo, olha, Kol HaKavod, eu mereço o mérito, eu fiz, né? Ele fala que isso é mais grave ainda, mais grave que o pecado, mais grave do que as justificativas. Por quê? Sheyod grua mishtuta itzdatkut, bazeh sheinan itzdatkut urak al sibat hadavar. אבל עצם הדבר הוא גם כן יודע דהינו טוב וצריך תיקון. Porque no caso das justificativas dos pretextos, da omissão de responsabilidade, da isenção, aqui é uma distinção entre o sujeito e o objeto. Ou seja, o objeto, a pessoa sabe que houve aqui um pecado, e a pessoa não nega que o pecado é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Apenas a dúvida aqui é quem é o sujeito responsável, né? Mas a pessoa não distorce a realidade a tal ponto, não comete um auto-engano, não tem uma tolice tão grande a ponto de distorcer e transformar o mal em bem. O mal é mal, mas ele diz que não é ele o sujeito que fez o mal, ele atribui isso a outro. Né? Ele apenas quer se isentar, se justificar, dizendo que aquilo que de mal foi feito, não foi por iniciativa dele, como aquele que comete um pecado, ele quer atribuir isso ao próximo, à sociedade, etc. Mas pelo menos ele não distorceu a realidade, ele sabe que aqui um pecado foi cometido, que uma coisa má foi realizada. Sabe que uma coisa de mal foi feita e necessita de conserto e retificação, apenas que ele atribui ao outro a culpa e acha que o outro tem que consertar. Porém, no caso da autoconsideração, isso que a pessoa se considera boa pelo que fez, de bem, אבל בהחזקת טובה לעצמו, הרי הוא חושב שהוא טוב בכל ענייניו. Aqui tem algo mais negativo ainda. Aqui tem uma coisa mais grave. O espírito de tolice é mais forte. Por quê? Porque ele acha que está tudo bem. Ele imagina, ele se autoconsidera. Por quê? Porque ele pensa e imagina que tudo que ele faz está bom e é perfeito, quando na prática, na realidade, não é assim. Muito pelo contrário, como a gente falou, mesmo as coisas boas que ele está fazendo no momento que ele mistura aqui o orgulho pessoal, no momento que ele coloca nisso a sua autoapreciação, então isso compromete todo o processo e transforma as coisas boas, que poderiam ser boas, em coisas ruins, porque aquelas coisas, o estudo da Torá, a oração, ao invés de elevarem a pessoa, vão acabar levando ela para baixo. אבל בהחזקת טובה לעצמו הרי הוא חושב שהוא טוב בכל ענייניו ולא זו בלבד שאינו צריך תיקון. Então ele não só que ele imagina que está tudo bem, nada aqui precisa ser consertado e retificado, pelo contrário, ela, ele disse, tem que fazer alguma coisa aqui, é distribuir medalhas para si mesmo, é dar tapinhas nas suas costas, é se parabenizar. Então, aqui é um equívoco, o espírito de tolice foi tão grande, é tão grande que dominou ele, que já distorce a realidade dos fatos em si. Ele pensa que está tudo bem, quando na verdade está mal. Péssimo. O lemala miser, e acima disso, o mais grave de tudo, a mitgae betorato beavodato, uma pessoa que ostenta orgulho, altivez, uma pessoa que se torna arrogante e se orgulha do seu estudo da Torá que ele estudou, ou do seu serviço espiritual, da reza com devoção que ele fez, etc. Esse é mais grave, esse é pior ainda
mesmo comparado com aquele anterior que se autoconsidera. Por quê? דמחזיק טובה לעצמו ומה שלא הגיע לתכלית האמיתי. Aquele que se autoconsidera, ele não chegou ao objetivo final, ao objetivo ideal. Ele estudou a Torá, ele rezou e com devoção. O problema é que ele deixou misturar aqui uma pitada de orgulho que compromete tudo. Então ele não chegou ao objetivo final, que inclusive é até o objetivo e propósito da sua criação, a missão da sua vida. Ou seja, ele não chegou a Tachlit Briato Ba'olam, Velo Letachlit Kavanat Avodah. Então, não só ele não chegou ao cumprimento do propósito da sua existência, como tampouco ele realizou o propósito do serviço espiritual a Deus. Porque o propósito do serviço, elevação espiritual, como a gente falou, é levar a pessoa à anulação do seu ego. E aqui ele não chegou a isso. Ele não chegou à anulação. Pelo contrário. Porém, o orgulho, a arrogância do estudo da Torá, do conhecimento da Torá, da reza, da devoção, isso é pior ainda. Valgavá e haverá, isso é um pecado, isso é uma transgressão, isso é algo muito grave, aquilo que a gente falou que tem um efeito transcendental a nível espiritual, o Pogemet Bebeit Otiot Rishonot Yudkei, algo que tem o alcance de ferir e de atingir as duas primeiras letras do nome de Deus, ou seja, de atingir e afetar os níveis espirituais mais elevados que estão simbolizados nas letras iniciais do tetragrama. Vegorem ra'ale atzmo, isso é altamente nocivo e prejudicial, a pessoa causa um mal muito grande para si. Ve'abed kishronotav vechushei nafsho, que ele acaba perdendo seus talentos e a sensibilidade espiritual da sua alma. Ele elabora esse assunto mostrando o prejuízo, o quanto é nocivo o orgulho e a arrogância, mesmo por assuntos espirituais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mente aberta, ele tem intelecto, ele foi dotado de intelecto, ele tem as ferramentas grandes, largas, ele tem um intelecto grande, especial. Ele é capaz, ele tem um poder analítico, ele sabe, ele aprende uma coisa e disso ele já deriva outros ensinamentos. Então, às vezes, a pessoa tem toda essa capacidade e isso acaba sendo até prejudicial para ele. Por quê? Porque vem esse espírito de tolice da alma animal, do Yetzer Hara, que ele tem tailor-made, ele vem sob medida para cada pessoa. Então, aqui, que é uma pessoa muito capacitada, ele vem e incita a pessoa dizendo para ele o seguinte: por que você tem que se esforçar tanto? Por que você tem que se empenhar tanto o teu intelecto no estudo da Torá? Você é superdotado, você tem um QI diferenciado, então você não precisa estudar tanto. Você mesmo estudando um pouquinho, você já capta o que para os outros leva um dia inteiro para estudar. Você foi dotado de uma capacidade intelectual tão grande, tão genial, e mesmo que você se dedicar a estudar a Torá só um pouquinho, isso já vai ser suficiente, você já vai saber não só igual, mas melhor mais que os outros. Ele nos diz, isso poderia parecer lógico em outras ciências, outros estudos, que uma pessoa superdotada e capacitada aprenda muito rápido e acumule conhecimento de forma fácil, mais do que outros. Mas no caso da Torá, os nossos sábios dizem que isso não funciona. Assim dizem os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Megillah: se eu não me esforcei e encontrei, não acredite. Se a pessoa não se esforçou e acha que encontrou o que buscava, que conquistou, não acredite que você encontrou. Porque não dá para encontrar aquilo que você busca em termos espirituais sem esforço, sem empenho. Isso não vem de graça. Ele é tão capacitado que ele não precisa se esforçar. Não me esforcei e encontrei o que buscava. Não acredite. É falso, é errôneo, é um engano.
O Bilti Avodá Vigiá, sem trabalho e sem esforço, a nível espiritual, intelectual, emocional, e Efshar Beshum Ofen Baolam Sheasig, ele não vai conseguir, não vai poder de forma alguma, de nenhum modo do mundo, ele não vai conseguir captar e conseguir aquilo que ele busca. Vafilo Klesichlo Rechavim, mesmo que ele é dotado de um intelecto superior, Bekalim Leavin, ele tem uma facilidade muito grande de captar as coisas. Mikol Makom Tzarich Esek Veyegia, porém, Torá é algo que exige estudo, ocupação, esforço e empenho. E ninguém se torna sábio, chacham, aqui por si só, de forma instantânea e rápida. Se de fato ele tem um intelecto diferenciado, e ele tem uma mente privilegiada, e ele capta as coisas com rapidez, e se ele se dedicasse bastante ao estudo da Torá, com certeza ele chegaria a níveis muito mais elevados. Mas aqui, como ele está dando ouvidos à sedução da alma animal, e ele acaba achando que ele não precisa estudar tanto, ela miutzman, para ele basta pouco tempo para captar bastante, então no final ele acaba não utilizando o seu potencial em uma guia gam kama shesichlo magia, e não só que ele não atinge tudo aquilo que ele poderia alcançar, mas mesmo aquilo que ele poderia estar alcançando, ele acaba perdendo isso. E tudo isso é derivado desse espírito de tolice, que acaba encobrindo a verdade, a realidade. E ele imagina, a pessoa acaba no auto-engano imaginando no seu coração, pensando que apenas com pouco tempo de dedicação ou com pouco esforço, e a guia, ele vai conseguir atingir tudo que o seu companheiro atingiu com muito tempo, muito esforço, desprendidos, etc. Mesmo que talvez fosse como ele pensa, ou seja, que ele em pouco tempo conseguiria apreender tanto quanto o outro, porém, por que ele vai aqui esquecer, deixar de lado, ignorar o fato, se ele tem uma mente tão genial, estudando em pouco tempo, ele capta tanto, então já imaginou o que seria, o que não deveria ser, se ele se esforçasse e dedicasse todo o tempo ao estudo, quanto ele não poderia conhecer, saber, descobrir. O Bemet, Gamze Taut Etzlo, e na verdade isso também se constitui num equívoco para a pessoa, Shehare Leagati Umatzati Altamin, conforme a gente já trouxe dos nossos sábios a afirmação, que se uma pessoa não se esforçou e encontrou, ou pensa que encontrou, que não acredita, ele não encontrou o que busca. E às vezes também tem outras tolices também que vem o Yetzer Hara e diz, olha, isso é muito pesado para você, cuida, não exagera, ou cuida da tua saúde, pode ter overdose ou te fazer mal. Tem uma série de bobagens desse tipo, que a pessoa às vezes vem o Yetzer Hara e diz para ele, isso é muito pesado, mipnei briut gufo, você precisa descansar, cuide da saúde física sua, becadomé, בפרטי החושים שקשה עליו ליגע המוח, ou, sabe, você não pode ficar concentrado tanto tempo, vai dar tilt se tua cabeça ficar tanto tempo nesse estudo, ou mahmata batata inaim, ou até coisas que a pessoa está vendo, olhando, a gente já falou sobre isso, que a pessoa não está filtrando os seus sentidos, coisas que ele não deveria olhar e fitar, mas ele acha, não, sabe, você não pode se privar de tudo. Shekol zeu sheker muchlat. Tudo isso, na verdade, é uma grande mentira. São tolices que o Yetzer Hara impõe à pessoa. Sharei, como os nossos sábios disseram, que não há contradição entre a parte espiritual não prejudica e não afeta a parte física. Pelo contrário, disseram os nossos sábios, Sharei chash berosho e asok batorá. Se você está com dor de cabeça pesada, dedique-se a Torá, você vai se erguer, vai se elevar, vai passar tua dor de cabeça. Chash bechol gufo yasok batorá. Mesmo que você está com dores por todo o corpo, dedique-se a Torá.
e assim você também vai se sentir melhor, assim dizem os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Eruvin, Shenemar Lechol Besaron Marpeh, que a Torá é cura para o corpo todo. Im ken em zot, ki im she'aruach shtut manhigo bederach lo tová. Então, na prática, todos esses equívocos e enganos é porque esse espírito de tolice quer levar a pessoa para o caminho errado, levando ele a fazer aquilo que é irracional, completamente contrário à lógica. Além de ser o principal contrário à vontade de Deus, que a pessoa foi criada para cumprir e realizar a vontade divina, dedicando-se à Torá e ao serviço espiritual, o leagia e chegando assim, com a ajuda de Deus, ao seu objetivo.